Lich teve um segundo filho há 500 anos atrás, quando o clã dos Elfos foram massacrados. No capítulo 265, vemos que Tek, a esposa do Lich, sobreviveu ao massacre, junto com um dos filhos do Lich. Nera e Lumiere chegaram tarde e não puderam impedir o massacre. Lumiere lutou contra Lich, demônio, enquanto a Nera salvou a vida de Tek, parando o sangramento dela com sua magia de selamento. Nera, nesse momento, vê que a Tek está grávida de gêmeos. Um dos filhos dela morreu, que é aquele elfo bebê que possui Yuno no Arco dos Elfos. Inclusive, já fiz um vídeo falando sobre esse elfo bebê que possui o Yuno. Quando as pedras mágicas foram reunidas, os elfos reviveram possuindo corpos humanos de suas versões de elfos. Então, ligando os pontos, o elfo que possuiu o Yuno foi o filho morto de Lich. Yuno é a versão humana desse elfo morto, que era filho de Lich. Por essa razão, assim que foi possuído o elfo, dentro do Yuno não possuía consciência do ódio e desejo de vingança que seu clã elfo tinha com os humanos, devido à traição de 500 anos atrás. Por ser uma criança que nem chegou a nascer, esse elfo era incapaz de odiar por essa razão, e Yuno conseguiu dominar seu espírito elfo, ficando no controle da situação mesmo estando possuído. Isso ocorre também após Asta gritar para Yuno que será rei mago. Então Yuno, que acabou de ser possuído por esse elfo bebê, se lembra da promessa que ele e Asta fizeram para ver quem será o rei mago. Yuno então domina esse espírito elfo e diz que serei rei mago. Ambos então lutam contra o Lich em uma luta épica, mas acabam perdendo. Na luta final contra o demônio Zagreg, quando Yuno luta lado a lado de Lich, ele diz: "Sinto uma sensação nostálgica vindo dessa pessoa", fazendo referência, é claro, ao fato do elfo bebê dentro do Yuno ser o filho de Lich. E após Lich se despedir, ele também fez uma referência ao seu filho, no qual ele quis que foi uma honra lutar ao lado dele nessa luta final. O segundo filho do Lich acabou sobrevivendo. Tek e seu filho sobrevivente foram morar em Eorzea, interior de Rick. Lá, esse filho conheceu alguma mulher e deram continuidade aos descendentes do Lich. Até o momento, não sabemos o nome, a aparência nem a magia desse segundo filho do Lich. Esse segundo filho do Lich morreu de velhice, igual sua mãe Tek, após vários anos. Esse filho de Lich deu sequência às descendências élficas do Lich, que estão em Eorzea, com a divindade Drake. Dois deles são um garoto e uma garota elfo, herdeiros legítimos ao trono da nobreza do reino Clover. Yuno se recorda do seu esquadrão morto, de sua família e de seu rival Asta. Ele admite que não pode perder. Uma alma aparece para ele dizendo que concorda com ele e que tinha poder próprio. A magia do vento do Yuno sempre foi dessa alma do Yuno, inclusive Petri confirma isso, dizendo que essa alma é do elfo bebê, filho do Lich. Yuno desperta seu segundo Grimório, ficando agora com 2 Grimórios. Na verdade, esse Grimório novo é o seu verdadeiro Grimório. Eu acho que já tava na hora de falar isso. Eu sou o Gabriel, do canal Nerd Tech, e eu vim aqui falar e defender um pouquinho o Yuno. Porque o Yuno, nesse último capítulo 308, conseguiu um feito absurdo. Ele conseguiu 2 Grimórios. E muita gente não tá entendendo, tá pensando que é só porque ele é privilegiado, etc. Sim, o Yuno é um personagem privilegiado pelo roteiro em alguns pontos, mas porque ele tem que ser sortudo, gente. Essa é a ideia do personagem. Vocês não reclamam quando é Naruto, mas quando é com o Yuno, pode reclamar, só porque ele é rival. Mas a questão aqui é que o Yuno, nesse caso, é um personagem que tem 2 almas. Já tinha sido confirmado pra nós que ele tinha a alma do filho do Lich, da Tetia. Inclusive, ele tinha herdado o poder da mãe dele, que era a magia de vento. E o Yuno estava usando essa alma desde então. Tanto que no arco élfico, ele mostrou todo esse poder do vento. E mais ainda, quando ele estava naquele modo élfico. Mas sempre deixou bem claro, aquilo não era dele, aquilo era do filho e etc. E que ele havia 2 almas no mesmo corpo. E ainda acredita-se que o filho tenha ficado no corpo dele ainda por causa daquela pedra mágica élfica que ele tem até hoje, que ele recebeu dos pais dele. Então, poderia ser uma boa explicação, porque no arco dos elfos, todas as almas haviam sido removidas, menos a do Yuno. Deixou bem claro também isso, tanto que ele nunca perdeu a magia de vento e nem nada do tipo. Nunca foi a magia dele, e também nunca foi o Grimório tecnicamente dele, era o Grimório da alma que estava dentro dele. Mas como a própria alma falou, do filho de Tetia falou, eu sou você e nós somos um só. E naquele momento, o Yuno finalmente ele pega o que é dele por direito, o Grimório do Príncipe de Spades. Ele nasceu em Spades e a alma dele nunca havia pegado um Grimório, ele nunca tinha usado a magia dele de verdade. Então naquele momento ele conseguiu pegar ela pra si mesmo, o que é muito bom, porque agora ele tem 2 Grimórios, mas porque ele tem 2 almas no mesmo corpo. É assim que funciona.
Tanto que a gente já tinha visto isso com o Patri. O Patri era um ser que tinha 2 grimórios, lembra? Ele tinha o William com a magia da árvore do mundo e tinha também o Patri com a magia de luz. Eram 2 grimórios para um corpo só. Só que cada uma dessas almas que utilizava de uma maneira diferente. Como o Yuno tem controle absoluto sobre uma alma apenas, né? No caso, eles são um só. É como se ele tivesse 2 grimórios. É um pouquinho diferente daquele outro caso, mas a ideia e a construção é literalmente igual. 2 almas, 2 grimórios. Apenas isso. E ainda acredita-se que o filho, né, já que a Tétia tinha gêmeos naquele momento, teria deixado uma das espadas do Lich lá naquela masmorra. Só que ela já estava corrompida, então a gente precisa de uma explicação melhor do autor, porque como é que ela já estava corrompida diante de magia, se ela estava antes do Lip, no caso, corromper o Grimório do Asta, e no caso ter pegado a espada? Não faz muito sentido, mas a gente tem que ver aonde o autor vai chegar com isso. Mas bem, é apenas isso.